Sabe aquela sensação de se ver perdido num mar de formulários, carimbos e processos que nunca acabam para resolver algo no serviço público? Pois é, muita gente se sente assim. É uma frustração quase universal. Mas e se existisse um jeito fundamentalmente diferente de fazer as coisas? Hoje, a gente vai analisar exatamente isso, a grande transformação na administração pública. Essa mudança de um sistema que só olha para as regras, para um que foca de verdade nos resultados. O nosso papo de hoje está dividido em 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender por que a burocracia muitas vezes nos deixa de mãos atadas. Depois, vamos explorar uma nova filosofia de gestão, ver como ela coloca o cidadão como prioridade, conhecer as ferramentas que fazem isso acontecer e, por fim, descobrir como é que se mede o sucesso real de tudo isso. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos direto na raiz do problema. Por que o sistema antigo, o famoso modelo burocrático, parece tão lento e muitas vezes tão ineficiente? Essa sensação de estar preso num labirinto de regras é a experiência clássica que todo mundo associa à burocracia, né? É um sistema que foi desenhado para controlar processos, mas que no caminho parece que esquece qual era o objetivo final. E aqui está o pulo do gato. A burocracia tradicional, ela se concentra nos meios. O que é isso? É seguir o procedimento à risca, com um controle super rígido antes que qualquer coisa aconteça. Já o gerencialismo, ou a chamada nova gestão pública, vira essa lógica de cabeça para baixo. O foco vai todo para os fins, para os resultados que são entregues. E o controle? O controle é feito depois, para avaliar o que de fato foi alcançado. Mas essa mudança toda não aconteceu do nada, né? Lá pela metade do século XX, uma crise fiscal e de eficiência bem séria forçou os governos a repensarem o seu jeito de funcionar. Era preciso achar um novo caminho, um que entregasse mais valor para a sociedade. E essa frase do Bresser Pereira, que foi um dos grandes pensadores da reforma administrativa no Brasil, resume essa nova filosofia de um jeito perfeito. A questão não é mais servir à própria burocracia, e sim servir ao cidadão e entregar resultados que a gente possa ver e sentir. E como isso funciona na prática? Então, a administração gerencial se apoia em alguns pilares. O foco, claro, é nos resultados. As decisões são mais descentralizadas, o que dá mais autonomia para quem está lá na ponta, no dia a dia. O cidadão passa a ser visto como um cliente. E, pontos super importantes, existe um incentivo à inovação e à criação de uma tal de competição administrada, um conceito que a gente já vai entender melhor para estimular a eficiência e a qualidade. De todas essas transformações, a mais profunda talvez seja a cultural, o jeito como o governo passa a enxergar as pessoas que ele serve. Então, o ponto central é esse. A administração pública para de olhar só para dentro, para os seus próprios processos, e começa a olhar para fora, para as necessidades reais e para a satisfação do cidadão. Para a gente entender o que é essa competição administrada, vamos usar uma analogia simples. Pensa num mundo onde só existe uma rede de lanchonetes. Se o serviço for ruim, a comida vier fria, paciência, não tem o que fazer. O cliente é cativo. Muitos serviços públicos funcionam nessa lógica de monopólio. Agora, imagina que chegam concorrentes. A primeira lanchonete é obrigada a se mexer, a melhorar para não perder a clientela. A competição administrada busca criar um efeito parecido no setor público. A ideia é quebrar monopólios do Estado sempre que for possível e criar mecanismos de escolha para que os serviços se tornem mais ágeis e, melhores. Ok, a filosofia é bem interessante, mas como é que se coloca isso em prática? Vamos dar uma olhada agora nas ferramentas que transformam essa intenção toda em ação de verdade. A base de tudo vem de um ciclo, uma ideia do Peter Drucker. Funciona assim. Primeiro, a organização define seus grandes objetivos. Depois, os gestores e as equipes definem juntos as metas individuais. O progresso é acompanhado de perto, o desempenho é avaliado pelo que foi entregue e não pelo processo, e no final, os bons resultados são reconhecidos. É um ciclo que não para, sempre buscando alinhar e melhorar. Uma ferramenta super poderosa para isso é a tal da contratualização de resultados. Pensa nela como um contrato mesmo, um acordo formal. O governo dá mais liberdade para um órgão gerenciar seus recursos e processos e, em troca, esse órgão se compromete a entregar resultados bem específicos e que possam ser medidos. É uma troca clara, mais flexibilidade por mais responsabilidade. E por que fazer um acordo desses? Os objetivos são bem claros. Ter serviços de melhor qualidade, mais transparência para a gente saber onde o dinheiro público está indo, mais agilidade e garantir que todo mundo esteja remando na mesma direção estratégica. E claro, valorizar quem entrega bons resultados. Tudo isso leva a gente para a pergunta final. Como é que a gente sabe se essa nova abordagem está mesmo funcionando? A resposta está em medir o sucesso de um jeito diferente. A primeira medida é a eficiência.
Aqui, o foco em otimizar o uso dos recursos. Basicamente, é fazer mais com menos. Por exemplo, se uma prefeitura consegue asfaltar 10 quilômetros de rua com o mesmo dinheiro que antes asfaltava 8, ela foi mais eficiente. O foco aqui é interno, na gestão dos recursos. A segunda é a eficácia. Aqui a pergunta muda. Não é mais sobre como foi feito, mas o que foi feito. As metas foram atingidas? Usando o mesmo exemplo, não adianta nada asfaltar 10 quilômetros de forma super eficiente se a rua que mais precisava do asfalto era outra. Ser eficaz é asfaltar a rua certa, aquela que estava no plano. O foco aqui é externo, nos resultados planejados. E por último, a medida mais importante de todas, a efetividade. Porque, vamos combinar, de que adianta ser eficiente e asfaltar a rua certa se essa obra não diminuiu os acidentes ou não melhorou o trânsito? Efetividade é o impacto real, é a mudança positiva na vida das pessoas, é o porquê de toda e qualquer ação do governo. Quando todos esses elementos se encaixam, os benefícios são enormes. Equipes mais motivadas, porque entendem o impacto do seu trabalho, comunicação melhor, objetivos claros para todo mundo, mais transparência e, o mais importante de tudo, serviços públicos que realmente atendem melhor às necessidades da população. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Mudar o foco de processos para resultados é, sem dúvida, uma revolução. Mas ela nos força a fazer a pergunta mais importante de todas. Para o serviço público, o que realmente significa um bom resultado? Responder a isso é o desafio constante para construir um governo que de fato sirva a sua gente.